boa tarde. Sejam bem-vindas mais um Lashes em Ação. E nesse programa tem intenção de te direcionar, te trazer um caminho para você se tornar uma profissional de sucesso na área de extensão de cílios, mesmo que você nunca tenha pegado numa pinça antes, começando do zero. Eu sou Marcilene Cavazza e a aula de hoje é extensão de cílios faz os cílios naturais caírem? Mito ou verdade? Então vamos lá. A grande preocupação quando a cliente quer usar extensão de cílios ou você que quer fazer uma aplicação de cílios é saber se a extensão ela pode danificar os cílios naturais. Se a extensão de cílios pode fazer com que os fios naturais caem, tá? Então existe essa grande preocupação com a saúde dos nossos cílios naturais. Isso tanto da cliente quanto da profissional. Tanto da cliente quanto alguém que quer fazer com que a extensão de cílios seja a sua principal profissão, tá? E a gente tem que se preocupar sim. E quando a cliente pergunta se os cílios naturais vão cair usando extensão de cílios, você precisa saber explicar o que acontece, tá? Então, as pessoas que querem trabalhar com a extensão de cílios precisam saber como que os nossos cílios naturais funcionam. Para quando a gente for fazer algo nos olhos da cliente, isso tanto como extensão de cílios, isso independente da técnica, quanto fazer um outro procedimento, você precisa entender que os nossos cílios naturais existe um ciclo natural, tá? Então, as pessoas que estão já atuando na área acham que não precisa saber disso, acha que a extensão de cílios pode ser feita sem essa preocupação, tá? Preocupação do quê? Se precisa higienizar, se precisa isolar, ou é só aplicar fio e cola. Não, não é só fio e cola, tá? Nós precisamos preservar os cílios naturais para que a pessoa que está usando, a sua cliente, ela tenha aí uma sequência de extensão, tá? Que ela possa fazer a extensão por muito e muito tempo, sem precisar pausar, sem precisar se preocupar se está danificando ou não os cílios naturais dela. Então, a gente precisa saber como que funciona, né? Em tudo que a gente vai fazer no nosso corpo. E essa preocupação, ela precisa existir sim. E você precisa saber se você está fazendo um procedimento de forma correta para que não cause nenhum dano na saúde ocular, na saúde dos fios naturais da sua cliente. Então, não é mito, é verdade que danifica quando o procedimento não é feito de forma correta, tá? Se você não está se preocupando com várias etapas do procedimento, você pode sim danificar os fios naturais da sua cliente. Se você não entende que existe uma higienização correta, se você não entende que existe um ciclo natural dos cílios, se você não sabe que precisa isolar os fios naturais para colocar o fio sintético, se você não sabe o peso do sintético, se ele suporta os cílios naturais dela, suporta o peso do sintético, quanto à questão do tamanho e espessura, a quantidade de cola que se vai. Se você não entende isso, você pode estar fazendo um procedimento incorreto e pode danificar os cílios da sua cliente, tá? Então, quando a cliente chega para mim e fala: ai, Márcia, vai cair os meus cílios naturais? Imagina comigo, que deve já ter acontecido com você, da cliente perguntar: ai, os meus cílios naturais vão cair? Tá. Se você faz um procedimento de forma correta e você sabe o porquê você faz aquilo e o motivo,
você tem a certeza de que os cílios naturais delas não vão ser prejudicados. Você tem a certeza que os cílios naturais delas vai continuar sendo preservado. Então, além de todo o procedimento, ainda a cliente ela tem que ter a ciência de como que cuida após a extensão de cílios. Não é assim, faz a extensão, ela vai embora e você não dá nenhuma orientação. Você sabe dar a orientação para sua cliente como que ela cuida? Porque senão ela mesma pode estar estragando. Porque quem usa extensão de cílios não tem uma vida normal quando não se tem com cuidado na área dos olhos. Precisa ter sim cuidado, precisa ser orientada. Então são muitos detalhes que você precisa saber para manter os fios saudáveis. E se você não sabe um desses, se você é insegura com um desses, você pode colocar em risco a saúde dos fios naturais da sua cliente, tá? Então, é mito ou verdade que a extensão danifica os cílios naturais? É verdade, mas depende. Se você está fazendo só fio e cola, fio e cola, fio e cola, só pega o fio e cola, não tem nada mais que isso, pode sim prejudicar, tá? E eu peguei uma foto aqui na internet de um fio danificado com extensão de cílios, tá? Isso aqui é a imagem da internet, onde essa cliente usou a extensão de cílios com todos esses itens que eu te falei que não foi feito. Então, não teve o cuidado do isolamento, não teve o cuidado com o tamanho e a espessura do fio sintético, não teve cuidado com a higienização, não teve cuidado com a quantidade de cola, não respeitou o ciclo natural dos cílios. Ah, existe um ciclo natural dos cílios? Existe, precisa saber como que ele funciona. Não foi orientada de como cuida pós-extensão, que precisa higienizar, precisa ter 6, 7 itens de cuidados pós-extensão de cílios, tá? Então, esse caso aqui foi um caso que não teve todos os protocolos usados corretamente, tá? Se você está pecando em algum desses itens que eu falei, você para e repensa, porque não está correto e a gente pode trazer aí um caso irreversível, tá? Então, eu estou muito preocupada com pessoas que começam a atuar com extensão de cílios sem nenhum estudo, sem nenhum cuidado, simplesmente acha que assistindo um vídeo no YouTube ou um vídeo da Marci, vai lá e vai começar a aplicar a extensão, tá? Então, a gente não pode ser pessoas amadoras para fazer a extensão de cílios. Não podemos, porque esse caso, por exemplo, alguns cílios dela é irreversível. Porque quando a gente danifica lá no profundo do fio, ele pode não voltar mais a nascer, tá? Então, ela pode vir a ter um problema aí gravíssimo de não voltar a ter mais os cílios. E aí, nesse caso, ela não pode usar mais a extensão. E a nossa intenção é o quê? Oferecer um serviço bem feito, seguro, para que a cliente ela fique fidelizada e retorne todos os meses. Ela quer vir. E aí você se torna uma profissional reconhecida, você se torna uma profissional recomendada, onde a sua cliente vai te desejar todos os meses, tá? Então, a gente não pode querer ser uma pessoa amadora na área de extensão de cílios. Não é simples, tá? Existem muita coisa para se estudar, muita coisa para se saber, para que a gente não entregue isso. Depois de um tempo, a cliente volta desta forma aqui, tá? Então, pode ser que um dia ela não consiga mais usar a extensão, os cílios estão muito danificados. E eu acredito que você não quer correr esse risco de danificar os cílios da sua cliente, tá? Então, precisamos entender. Aqui, provavelmente, foi todos esses itens que eu falei, importantes, né? Não respeitou o ciclo, não isolou, não usou a quantidade ideal de cola, aplicou um monte de fio ao mesmo tempo, usou material de má qualidade, não respeitou a quantidade de cola, de adesivo para os cílios dela, ela não foi orientada de como cuidar,
Às vezes a cliente pega e sente algum incômodo e ela quer remover. Extensão de cílios não é para sentir nenhum incômodo, não pode ser dolorido, não pode encostar na pele. Então, assim, precisa-se entender do que está fazendo, tá? E não é simplesmente assistindo um vídeo no YouTube que vocês vão aprender a fazer. E aí vem os problemas e como que você soluciona, né? Você precisa solucionar o problema desse, tá? Outro caso é fazer a extensão de cílios sem higienizar e aí não fez a higienização correta, não preparou os cílios, não fez isolamento, teve excesso de cola, excesso do fio, não respeitou o peso do cílio sintético, a quantidade, isso independente de qualquer técnica, tá? Que eu tô falando. E aí vem as doenças, né, oculares, questão de, por exemplo, essas doenças que causam esse excesso de óleo, tá? Então, eu aprofundo muito isso quando eu vou ensinar minhas alunas sobre as questões oculares, o que pode acontecer quando não se higieniza antes, quando se não orienta a cliente como fazer a higienização. Então, existe a forma correta, porque a gente tem algo ali. E nesse caso aqui, foi esse acúmulo de sujeira e aqui a gente cria esses fungos e bactérias e esses fungos e bactérias se alimentam dessa sujeira. Então, por isso que eu oriento muito para as minhas alunas a questões das doenças oculares e como evitar, para que a gente não tenha esse caso, por exemplo, aqui dessa sujeira, desses fungos e bichinhos. Aqui são bichinhos, olha que nojo, que horrível, né? Vocês não vão querer, né, receber sua cliente desse jeito. E aqui, nesse caso, vai danificar os cílios naturais dela, tá? Então, não tem como, vai danificar. Então, a cliente, ela vai ter perca dos cílios naturais, sim. Ela vai ter fios naturais enfraquecidos, então vão ficar fracos e quebradiços, tá? E não vai ter os cílios naturais dela preservados. Então, outra forma eu peço muito para as minhas alunas um registro como documento de como é os cílios dela antes, como que fica depois, para acompanhar, tá? Então, aqui, se ela pegar como eram os cílios naturais antes, tirar essa meleca, tirar esses cílios, ela vai ver que os cílios naturais dela não são mais o mesmo. E aí tem que entrar com tratamento, e pode ser que isso não volte e você vai perder cliente, tá? Então, não pode. E entender que existe material correto para fazer a extensão de cílios. Nós precisamos entender que existem as formas corretas de fazer uma aplicação segura, tá? Para preservar esses cílios. E existem materiais corretos, tá? Então, precisa saber como que você vai usar, qual material usar e quais, né? Tipo, qual material, quais são os ideais e como usar. E, tipo, você fala assim, ó... Ah, Marci, eu sei pegar os cílios e colar, eu sei. Tá, mas você sabe qual que é os cílios ideal para aquele cílios natural? Você sabe qual é a quantidade ideal de cola que vai nos cílios natural? Tá, então não adianta só... Ah, eu sei pegar os cílios, pôr na cola, eu vi um vídeo no YouTube e eu colo e tal. Você sabe isolar e pegar o fio certinho? Tá, escolher o tamanho... Porque se você não souber, você sabe quais materiais são. Ah, eu peguei uma lista, me passaram quais materiais são que utiliza. Aí você pega, eu sei quais materiais que utiliza. Mas você sabe como usar? Então tem que saber como que você usa os materiais corretamente, tá? E além de saber a técnica, você precisa saber como que usa o material, tá? Gente, nós trabalhamos com a área mais sensível do corpo, que é a área dos olhos. Nós não podemos deixar passar nada em branco na questão de técnica e cuidado, tá? Então precisa se saber, não é só saber embelezar o olhar da sua cliente. Ah, eu sei fazer boneca, eu sei fazer o mapping bonitinho, personalizar para ela, elas amam. Se você pega um fio inteiriço, de cílios postiço, e cola lá e oferece como extensão.
tá? Então não é material, um cílios inteiriço não é material para você fazer uma extensão de cílios e falar que dura 20, 30 dias por conta do ciclo, tá? Não adianta pegar um fio tufo de maquiagem para fazer uma maquiagem de 8 horas e aplicar como extensão de cílios que dura aí 20, 30 dias. Tem peso, tem excesso. Então, são materiais que não são utilizados para extensão. Você precisa saber disso, tá? Então, não se faz extensão de cílios com tufos, tá? É a forma incorreta. E aqui você não respeita o peso, você não respeita o ciclo natural dos cílios da sua cliente. E aí, aqui você vai danificar os cílios naturais dela. Então, vocês conseguem entender que quando a pessoa vem perguntar pra você, a extensão de cílios vai estragar, vai fazer meus cílios naturais caírem? Depende o que você tá oferecendo pra cliente. Ou você que é minha cliente aqui fala, ai, Marci, eu quero fazer extensão e tô com medo. Tem que saber o que essa extensionista tá fazendo em você, né? Que material. Então, aqui, por exemplo, ela não isolou o fio. Aqui nem dá pra saber se é realmente um tufo. Provavelmente foi tufo. Aqui ela jogou os cílios, é que é cílios e cola. Foi aplicando sem isolar, tá? E aí, ó, cresceu. E aí não respeitou o ciclo. E aí isso daqui vai... Na primeira vez, pode até ser que você não veja o fio danificado. Mas com o tempo isso aqui vai causar um estrago, que é aquilo que eu falei que pode ser irreversível, tá? Esse material também aqui é um cílios postiço, inteiriço, onde a pessoa oferece o serviço que vai durar 20, 30 dias. Inteiro. E eu vou falar o porquê que não dá pra ser um negócio inteiro. Não pode ser esse tipo de material. Não faça isso. Não faça isso. Hoje a gente tem excelentes materiais que preservam os cílios naturais, que não danifica, e você pode usar a extensão por muitos e muitos anos. Não são meses, são anos de extensão, tá? Que não vai causar nenhum dano, mas esse daqui causa. Esse causa, tá? E aí a sua cliente chegar e vai cair os meus cílios, aí você fala, ó, se você fazer algo que não é o certo, vai cair. Aí você fala, ah, mas vai cair conforme o ciclo. Nós temos uma troca constante dos cílios naturais, como a gente tem do corpo, como a gente tem do cabelo, tá? E eu reforço muito para as minhas alunas como que isso funciona, para quando a cliente perguntar, ela saber falar para cliente como que funciona o ciclo, porque se ela vê um cílios natural lá que caiu ou saiu junto com a extensão, ela saber por que que caiu e por que que ele tá ali. Então eu foco muito nisso, tá? Então aqui não é o material correto. Se você tá usando esse tipo de material, pare agora, tá? Porque nós temos um ciclo natural de cílios e a gente precisa entender como esse ciclo funciona, para que quando você receber uma proposta, aí vamos usar esse material aqui, você vai negar. Você fala, não, Márcia, não, ou tipo, não, ou, garota, não vou trabalhar com esse tipo de material. Ou alguém te oferecer, ah, tô vendendo cílios inteiriço. Você vai saber o porquê que você não pode usar cílios inteiriço, não pode usar tufo, tem que fazer o isolamento, não adianta colar sem isolar, não adianta usar só uma pinça, né? Tem que saber usar todos os tipos de materiais corretamente para que esse ciclo aqui, ó, nesse desenho é o ciclo. E aí você precisa saber, você sabe quanto tempo dura um ciclo natural dos cílios naturais? Tem que saber. Para você, quando for você tá trabalhando nos cílios e não sabe como que os cílios funcionam. Aí você pode trazer aí um risco para sua cliente na hora do atendimento, tá? Então precisa se estudar como que funciona o ciclo para que você seja uma profissional, tá? Não seja amadora, você se torne uma profissional e seja uma profissional reconhecida, né? Reconhecida, bem remunerada, né? Com isso você ter o seu próprio espaço, as clientes vão querer ir no seu espaço, ser atendida por você,
porque você é uma pessoa segura, você sabe do que você está falando, você sabe explicar, né? Então é isso também que eu gosto muito de deixar minhas alunas seguras. Não adianta elas só saberem a prática, sendo que o teórico é tão importante para ela saber resolver o problema, se ela saber explicar para sua cliente, saber realmente por que ela faz aquilo. Porque realmente ela não pode usar um material assim inteiriço, né? Então aqui, ó, por exemplo, se aquilo ali é tufo ou é inteiriço, tem diferença de um fã. Então aqui que eu tô falando nem é questão da técnica, independente da técnica, se é volume, se é um clássico fio a fio, é igual para todo mundo, tá? Evitar-se doenças oculares, porque está usando extensão de cílios. Aí você fala assim, eu sei fazer direitinho, eu tô fazendo tudo o que você tá falando, Márcia, eu tô fazendo isolamento, eu tô usando o material correto, eu tenho cuidado de usar os tamanhos corretos, quantidade de cola e a limpeza, como que tá? Isso só parte a partir da cliente, tá? Para evitar isso daqui. Então, no curso Transformando Olhares, ele é um módulo muito grande do teórico. E às vezes você se assusta, as alunas meio que assustam tudo isso para até chegar no prático. Aí quando passou pelo teórico e chega no prático, aí chega o prático, aí você sabe o porquê. Você sabe tudo isso, porque que tem que ler, porque tem que estudar tantos módulos teóricos. Tá? Então não é só a prática, não é só fio e cola. Para você se tornar uma profissional reconhecida, nada de ser amadora, você precisa estudar, tá? Você precisa se aprofundar de como que funciona os cílios naturais. Sem os cílios naturais não tem extensão de cílios. Então, a primeira coisa que eu ensino é sobre o ciclo natural. Primeira coisa que eu ensino, você está trabalhando nos cílios, o fio sintético ele é colado no fio natural. Quem sustenta a extensão é o fio natural, como que ele funciona, como que é o pH, como que ele reage quando está com a extensão, tá? Então não adianta vocês fazerem de qualquer jeito ou querer só a prática, tá bom? E aí vocês precisam mostrar para sua cliente que você sabe o que você está fazendo, né? Porque as dúvidas dela vêm e hoje nós temos clientes exigentes, nós temos clientes cada vez mais exigentes, sabendo pedir as coisas e com mais dúvidas. E elas querem se aprofundar de como que funciona a extensão. Você vai saber responder se os cílios naturais dela caem ou não? Tá? Por quê? Aí a gente pega, apresenta um trabalho assim para cliente, tá? Você quer apresentar o que para sua cliente? O que você quer entregar? Você quer entregar isso aqui? Isso aqui? Ou isso daqui? Preservando os cílios naturais dela, tá? Então tem que se correr atrás, tem que se dedicar, estudar, entregar o melhor e entregar isso daqui, ó. Não tem excesso de cola, o peso do fio, o tamanho é o correto. Aqui você vê que estão com os fios isolados, um por um, tá? E aí ela pode usar os cílios por muitos e muitos anos. Tem que saber cuidar depois, né, da extensão. Saber explicar para sua cliente como que ela vai cuidar, para quando ela voltar com os fios saudáveis, fortalecidos, crescidos, limpos, né? Limpos, porque se você entrega um trabalho desse e ela volta assim, vai ter que puxar a orelha. Puxa a orelha e aí mostra essa foto. Ou tira a foto dos cílios dela e fala que se ela não cuidar vai ficar assim, tá? Vai ficar sem cílios naturais. E aí eu me disponho a vir nas redes sociais falar sobre extensão de cílios com muito orgulho, porque eu quero que nós da comunidade de extensão de cílios, nós sejamos as profissionais que trabalham corretamente,
que nós não ficamos com essa fama de que o que a gente traz, o que a gente faz, prejudica os cílios naturais, tá? Porque aí a fama vai ser essa, que o cílio, a extensão de cílios, ela derruba os cílios naturais, que estraga, danifica, né? Quem que vai estar a favor da extensão de cílios? Se nós estamos fazendo as coisas erradas e tá acontecendo na grande maioria esse tipo de problema, tá? Então eu tô aqui na luta para que você entenda que você precisa estudar, tá? Ai, meu sonho, né? É trabalhar igual você, Márcia, ter o meu espaço, igual você aqui, ó, com tranquilidade na minha casa, ter o meu próprio espaço, trabalhar com as minhas clientes, poder, né, ter toda essa independência. Se você tem esse sonho, não é fazer no fio e cola que você vai conseguir, tá? A Lilian pediu uma solicitação para participar. Gente, se vocês quiserem participar no Márcia Responde, pode participar, tá? É só vocês me solicitar que vocês participam. Então, vamos lá. Então, vamos nos unir para fazer a coisa corretamente. Independente da técnica, você tem que entregar algo bem feitinho, tá? Então, aqui é mais volume, mas vocês conseguem perceber o cuidado, tá? Não tem excesso, não é aquela coisa pesada, tem o isolamento, tá? Então, vocês têm que buscar a técnica correta. Técnica Marcelene Cavazza. Porque vocês que estão acompanhando já faz um tempo, vocês sabem que eu sou bem exigente, né? Eu me cobro demais e cobro muito das minhas alunas e elas me agradecem no futuro. As que se formam comigo agradecem por eu ser tão exigente, né? Pra fazer o negócio direitinho. Então, aqui também, ó, dá pra vocês perceberem o fio todo bem alinhado, quantidade... A cola você não vê, né? Você não vê todo aquele excesso. Você vê o fio por fio. Você consegue ver fio por fio. Aqui tem volume, mas mesmo assim vocês conseguem ver fio por fio com volume. Por isso que eu tô falando, não adianta falar, ai, mas no volume... Aí junta tudo, não junta nada não. Não junta nada não. Dependente da técnica, é um por um. Tá? Então é o fio por fio. E esse aqui dá pra ver até melhor, ó. Até gosto desse. Que esse daqui dá pra ver bem direitinho, porque ela tem menos fios naturais, né? E aí os fios naturais dela dá pra ver direitinho as camadas. Então, eu ensino como vai trabalhar as camadas para ficar tudo bem preenchido e de forma segura, preservando os cílios naturais da sua cliente. E aí, você precisa observar os cílios naturais da sua cliente. Toda vez que ela vier com você, você olhar, ver se os cílios estão preservados, tá? Então, olha o fio natural da sua cliente. E aí, as camadas estão todas preenchidas, sem buraco. Por mais que a gente tenha a troca do ciclo, que é isso que vocês precisam saber também, que eu ensino, é o primeiro módulo que eu ensino, é o ciclo natural dos cílios. Dependente do ciclo, né, que tem essa troca, a cliente, ela volta com o fio preenchido. Os cílios dela fica aqui, ó. A primeira imagem aqui é os cílios naturais dela. Você consegue ver todas as camadas. Você consegue ver que não tem buraco, não tem falha. Olha lá na linha d'água dela. Tá todo preenchidinho. Não tem falha. Quando faz a extensão que é aqui embaixo, ó, na segunda imagem, tá todo preenchidinho. Não tem falha. Tá? Então, a cliente fala, eu não sei se caiu os meus, porque cai a extensão vai soltando, ou vai trocando o ciclo natural junto com a extensão. Aí a cliente, será que tá com falha meus cílios? Você sabe orientar ela a olhar? Você sabe olhar como que ela vê se os cílios estão danificados ou não? Você tem que saber disso também, tá? Para você dar um diagnóstico para sua cliente que os cílios naturais delas estão perfeitos, que ela pode continuar fazendo a extensão de cílios, tá? Fora que vocês precisam saber como que o nosso corpo funciona, né? Se ela tá passando por alguma transição hormonal, tudo tem que ser avaliado.
Então, eu tô com queda de cabelos. Você sabe se quando ela tem queda de cabelo, tem queda dos cílios também? Um monte de ponto de interrogação. Márcia, então precisa saber tudo isso? Se aprende tudo isso? Sim, é o mínimo, é o básico que precisa saber para você trabalhar com extensão de cílios, tá? Aí você eu trabalho com extensão de cílios e não tô dando nada disso. Tá, você pode estar pondo em risco a sua cliente de algum tipo de problema. E um deles a queda, né? Sem ser dentro do ciclo natural dela. Tá? E eu não quero que isso aconteça com você. Venha comigo. Vamos nos unir. Pra gente ser as tops das tops juntas. Tá? E aí, eu trouxe um exemplo, né? Por exemplo, essa cliente aqui, deixa eu tampar aqui o telefone dela. A fichinha dela é até antiga. Ela começou a fazer a extensão de cílios dia 9 de maio de 2016. 2016. Eu tenho muitas clientes que começaram em 2016, que foi depois do boom que eu fiz um curso aí top. E aí eu fui aprimorando a minha técnica. E aí em 2016 foi tipo um divisor de águas pra mim. Então eu tenho muitas clientes que estão fazendo extensão de cílios desde 2016. Se não fosse de uma forma correta, não ia dar pra elas fazerem extensão de cílios até hoje. E eu tenho clientes até hoje. Esse aqui é um exemplo. Então aqui na fichinha dela eu coloco anotado tudo que ela faz, de todos os anos, todas as vezes que ela vem. Tá tudo aqui. Tá um livrinho já, a fichinha dela. E aí, ela falou, Márcia, quando foi que eu comecei a fazer extensão com você? Aí aqui é a parte antiga. Essa parte antiga. Tá, ó, tudo isso. É que aqui antes eu não fazia frente e verso. Tá vendo? Aqui já é frente e verso. E aí eu falei pra ela, mês 5 de 2016. Esse ano ela vai fazer 5 anos que faz extensão de cílios sem pausa. Mesmo quando ela foi fazer a faculdade em Portugal, lá ela continuou fazendo extensão de cílios indicada por mim, né? Lógico que ela falou, Márcia, tá, ela fez direitinho, mas comparando eu ainda gosto mais do seu. Mas foi num estúdio que realmente tem esse cuidado com a extensão, né? Com cílios naturais. E mesmo ela fazendo em outro lugar e voltando, ela não fica sem extensão. Faz parte do dia a dia dela. E esse ano, mês 5, daqui 2 meses, a gente vai comemorar 5 anos juntas com extensão de cílios. Então, assim, tá aí. Dá pra fazer de forma segura, de forma saudável. Só que tem que saber fazer todo o protocolo de atendimento. Antes, durante e pós. Porque se você faz uma extensão, por exemplo, numa pessoa que não pode fazer extensão de cílios. Márcia, existe pessoas então, que não pode fazer? Existe. Você tem que saber avaliar, você tem que ter os critérios para fazer a avaliação, para saber se a sua cliente ela pode ter algum problema, não pode usar extensão, é alérgica, irrita, né? Não, os cílios dela, ela tem alguma doença, você sabe quais são? Você sabe quais são as contraindicações? Tem tudo isso. Então, isso é tudo antes. Aí, durante o procedimento, a técnica, o pós, o cuidado, o home care, tá? Ficha, anotação. Então, são muitos detalhes. Muitos detalhes. E aí, vamos comemorar com muitas clientes aí que vão fazer 5 anos de extensão de cílios, 4 anos. Acho que a mais antiga vai ser 5 anos. Sem pausa, né? Que eu faço extensão desde 2012. Sábado eu fiz a cliente
que ela fez comigo em 2012, numa outra técnica. Nem era isso que eu fazia. Não era feito dessa forma. E ela fez em 2012 e ela voltou a fazer comigo. Ela faz de vez em quando, agora ela falou que quer usar pro dia a dia mesmo e fazer sempre. Deixar tudo agendadinho, né? Mas de clientes que fazem sem pausa, direto, a mais antiga é de 5 anos. 5 anos. Então, a própria técnica, a própria extensão, esse resultado que a gente entrega já é a nosso favor em questão de profissão, né? Da cliente ser fidelizada, dela querer fazer, né? Não é uma coisa que depende. O próprio resultado é querer, né? É o desejo. Tá? Eu desejo muito estar todo o tempo com extensão de cílios por aquilo que ele mesmo entrega. E aí entra a sua parte de fazer algo perfeito, duradouro, de qualidade, seguro, né? Para que a extensão de cílios não seja totalmente verdade que ele danifica, que ele faz os cílios naturais caírem. Vamos tornar isso um mito, porque no momento que a gente vive hoje, existem as verdades que estão estragando, sim. Infelizmente, tá? E tô aqui pra gente quebrar isso. Então aí, né, a gente tem que... Vamos estudar. Então é isso, gente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E pra fechar, né? O que você precisa para você quebrar isso daí de que se torne um mito, fique lá no passado que a extensão de cílios danifica, que a extensão de cílios faz os fios naturais caírem. Vamos tornar isso um mito? Então você precisa saber o ciclo natural dos cílios, você precisa saber fazer a higienização, preparar os cílios naturais para receber a extensão, você precisa saber isolar. Isso na prática, né? Fora o antes, né? Abordagem antes da sua cliente. Você precisa escolher o fio correto, quantidade de cola ideal, saber finalizar uma extensão, saber ensinar a sua cliente como que ela vai cuidar, dar essa orientação. Isso daqui é o básico do básico que eu tô falando, tá? Então é isso. Para você entregar algo seguro, de qualidade e ser realmente uma profissional, né? E aí você vai ter que aí, ó, desocupar um cômodo da sua casa para você fazer um estúdio aí. De tanta gente que vai querer fazer extensão com você, de entregar um negócio tão perfeito e tem que buscar mesmo a perfeição, tá bom? Então é isso, eu vou encerrando o Lashes em Ação de hoje. Que vocês tenham uma semana abençoada, de muitas conquistas, muitas realizações. Que se vier aquele probleminha, que você deixe ele bem pequenininho, que você consiga resolver ele, né? Que você tem a grandeza da sua solução, torne o seu problema pequenininho. Porque nós não vamos ser hipócritas em dizer que a gente não tem problemas, que a gente não vai ter. Vai ter, só que a gente vai encarar de forma diferente, tá? A gente vai deixar ele bem pequenininho com a nossa grandeza de solução. Mulheres empoderadas, tá? E os meninos que me assistem, aguenta a gente aí, porque a gente é cheio de poder. Nós mulheres, nossa, somos do século do poder, né? Nós vamos pra cima mesmo. Um grande beijo e até a próxima. Bye, bye. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado pela audiência.